Outro dia eu gravei um vídeo aqui contando para vocês que o STF ia decidir, em sede de recurso extraordinário, se mantinha ou não uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará que mandou o Estado pagar uma bolada para um juiz que se sentiu ofendido em razão da manifestação de um deputado estadual. Pois bem, agora eu venho aqui para te contar qual foi essa decisão que tem a ver com política, justiça e liberdade de expressão. Pode o Estado ser condenado a pagar indenização quando um parlamentar ofende alguém na tribuna? Pois bem, na última sexta-feira, dia 16, o Supremo disse que não. E tudo começou, vamos relembrar o caso, com o juiz do Ceará, que se sentiu ofendido em razão do discurso na Assembleia Legislativa que o deputado estadual estava fazendo e dirigia várias críticas à administração municipal de Canindé quando acusou o juiz de ter recebido dinheiro do prefeito para não julgar uma ação muito importante. O juiz não gostou nada desse assunto e processou o Estado pedindo indenização por danos morais. E adivinha? O Tribunal do Ceará concordou e condenou o Estado a pagar. Mas aí o Estado recorreu e o caso chegou até o Supremo. E foi lá que tudo mudou. Em decisão unânime, o STF disse: espera aí, o Estado não pode ser responsabilizado por isso. O relator era o ministro Luiz Roberto Barroso e ele deu 5 fundamentos para dizer por que o Estado não paga. Primeiro, a imunidade parlamentar existe justamente para blindar de perseguições civis e penais o parlamentar quando no exercício da função. Se a gente fizer o Estado pagar toda vez que um deputado ofende alguém, aí sim, os parlamentares vão ficar o quê? Com medo de falar. Vai rolar aquele fenômeno que na doutrina se chama efeito resfriador. Basicamente, a galera fica calada para não gerar custo, para não se prejudicar. Segundo fundamento, tem a ver com o elemento sistemático, que determina que a Constituição deve ser interpretada à luz do princípio da unidade, da harmonia, levando em consideração o conjunto normativo pertinente. A imunidade, ela existe não apenas como proteção do parlamentar individualmente, mas sim como proteção do próprio Estado, o que é uma garantia institucional da democracia. O terceiro fundamento tem a ver com o princípio da proporcionalidade. Diante de uma colisão de princípios, a solução deve ser obtida através da técnica da ponderação, orientada pelo princípio da proporcionalidade e seus 3 subprincípios. Quais são? A adequação entre os meios e fins, a necessidade de adoção dessa medida diante da inexistência de outro meio apto ou menos lesivo e a proporcionalidade em sentido estrito. O quarto fundamento é preciso invocar a própria dimensão objetiva da liberdade de expressão. E não é só que você tenha liberdade para falar, é que o Estado precisa dar condições para que essa liberdade possa existir. Se der errado, o Estado vai criar um ambiente de censura indireta. E o último fundamento, o ministro pensou no sistema representativo mesmo. Se cada vez que um deputado abrir a boca em defesa de uma minoria ou para criticar o governo, o Estado tiver que pagar uma indenização, a maioria tem incentivo para calar a minoria. E aí vira aquilo que ele chamou de veto orçamentário majoritário. A maioria tem incentivo para policiar, desestimular, silenciar o discurso dissidente sob o argumento de evitar custos financeiros. E por tudo isso, o Supremo acabou decidindo, então, que a imunidade parlamentar material é causa de exclusão da responsabilidade civil objetiva do Estado. Nos termos de quem? Da Constituição, artigo 37, parágrafo 6º. Agora presta atenção, tudo tem limite. O parlamentar não pode falar o que quer, não. Se ele ultrapassar os limites da imunidade, fazendo ofensas que nada têm a ver com a sua função, aí a pessoa ofendida pode processar diretamente quem? O parlamentar, não o Estado. E aí sim ele vai responder por conta própria, de forma pessoal. Um exemplo. Se um deputado fizer um discurso político criticando o governo da tribuna, ele está protegido. Mas se ele usa essa imunidade como um escudo para fazer bullying pessoal, por exemplo, difamação pura, desvinculada e sem qualquer nexo com a função parlamentar, aí não cola. Aí a imunidade é afastada, o deputado vai responder pessoalmente por dano moral e criminal. Então, o julgamento da imunidade material parlamentar é sim excludente, ou seja, afasta a responsabilidade civil do Estado. O Estado não vai pagar e ponto. Mas se o parlamentar ultrapassa, como eu disse, ele vai responder pessoalmente, tanto na área civil como na área criminal.
Até a próxima.